ciência. Eu nunca esquecerei os benefícios recebidos do Brasil, a mim e minha família durante a guerra. Continuarei a trabalhar com entusiasmo para o desenvolvimento científico deste grande país. Nós somos brasileiros de coração. O autor dessa frase cumpriu a promessa. Durante cerca de 30 anos, dedicou sua vida às pesquisas no Departamento Nacional de Produção Mineral, transformando o pequeno laboratório brasileiro em uma atração internacional. No episódio de hoje, da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas do Brasil, você vai conhecer a vida e obra de Fritz Feigl. A resposta que você viu no começo do programa foi dada por Fritz Feigl a um repórter do New York Times que o perguntou por que ele não se fixava nos Estados Unidos, onde ele poderia ter melhores condições de trabalho. A frase resume bem o amor que ele sentia pelo Brasil, país que o abrigou quando fugiu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Fritz Feigl nasceu em Viena, na Áustria, em 1891. Formado em engenharia química, foi professor da Universidade de Viena quando a Áustria foi anexada à Alemanha nazista em 1938. Teve que fugir, porque foi afastado da universidade, e quem vai nos contar essa história é Max Namias, que é o diretor do Museu Judaico aqui do Rio de Janeiro. Como é que foi a fuga dele da Áustria, né? Ele foi para onde? Bom, com a anexação da Áustria pela Alemanha nazista, Fritz Feigl foi obrigado a se exilar, embora na Áustria ele tinha condições excepcionais, mas como professor da Universidade de Viena, ele teve todos os seus papéis carimbados com a letra J, e ele não teve outra alternativa senão realmente se exilar. J significava o quê? Judeu. De judeu. E daí, então, ele se exilou com a família na Suíça, né? Lá ele conseguiu emprego, chegou a ser professor da Universidade de Ghent por algum tempo, e em 1940 ele resolve ir para a Bélgica. Novamente, a Alemanha nazista invade a Bélgica e é preso. Muito bem. Ele foi enviado para um campo de concentração em Perpignan, na França. Por sorte, a mulher não estava com ele, tinha ido a Limburg, na fronteira da Holanda, buscar seu filho, que estudava no colégio. Sabendo de que o marido havia sido preso, ela se dirige para Toulouse e lá procura o cônsul brasileiro, Luiz de Souza Dantas, e consegue um visto para os três para virem para o Brasil. E consegue também dar fuga ao marido, chegando aqui em 29 de novembro de 1940. Ele conheceu Regine Feigl, esposa de Fritz Feigl. Como é que ela se referia a ele? Bom, em primeiro lugar, eles formavam um casal extremamente ajustado, era um carinho muito grande que um tinha pelo outro, e ela procurava protegê-lo, não deixando que tantas pessoas se cercassem, e procurava naturalmente atender aos pedidos que as pessoas faziam ao marido, E, para tua informação, a Regine foi aluna dele, Então, na parte profissional, ela aprendeu tudo praticamente com o marido. Ele ficava sempre muito feliz pelo fato de ela ser uma grande filantropa, Esta sala em que o museu se encontra, foi doada pelo casal Feigl. E de forma que posso te dizer que depois do desaparecimento de Fritz Feigl, ficou uma grande lacuna para ser preenchida. Eu estou na Sinagoga Pérez, da Associação Religiosa Israelita, a ARI, e eu vou conversar com a sobrinha de Fritz Feigl, Evelyn Freier Milstein. Ela vai contar um pouco mais da história desse grande cientista. Evelyn, conta pra gente como é que era Fritz Feigl em família. Olha, em família ele era uma pessoa assim boníssima. Primeiro, ele gostava que quando nós passássemos as férias juntos, nós passávamos realmente as férias todas juntos em Teresópolis. Meu irmão, meus primos, os filhos dos embaixadores de Israel que também estavam aqui na época, tinham muitas casas de hóspedes no sítio, e nós íamos todos para Teresópolis.
ele fazia questão que nas horas das refeições todos estivessem à mesa juntos, porque ele gostava muito de comer, apreciava e gostava que todos apreciassem. Depois, ele não tinha a menor noção de dinheiro, ele nunca tinha um tostão no bolso, mas ele chegava para a tia Regina e falava: dê o dinheiro da mesada das crianças. Ou então, quando era festa de aniversário, bar mitzvah, bat mitzvah, ele falava: podem escolher o que vocês quiserem. O filho dele era químico e morreu muito jovem. Como é que isso afetou a vida dele e da família? Realmente, o Hans morreu com 28 anos, estava fazendo doutorado, se não me engano, na Europa e morreu de câncer. E foi um abalo, né, para todos nós, quer dizer, principalmente para os meus tios, porque era filho único, mas ele não se deixou abater em relação à química, ao trabalho, né, porque ele podia ter ficado desgostoso com a vida. Ele continuou a trabalhar no mesmo ritmo e ele guardou muito isso para si, porque ele não era uma pessoa extrovertida, de mostrar seus sentimentos, então acho que ele se refugiou ainda mais no trabalho. Fritz Feigl chegou ao Rio de Janeiro em 1940. Estava com 49 anos de idade e já tinha feito a sua grande descoberta científica, a análise de toque. Uma técnica na qual provas analíticas são executadas numa só ou em poucas gotas de soluções, sem qualquer instrumentação mais sofisticada. Calma aí que a gente vai entender melhor isso, porque eu vou procurar um especialista. Vamos lá. Eu vou conversar com o professor Ângelo da Cunha Pinto, aqui do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é farmacêutico com doutorado em Química. Afinal de contas, o que é o spot test, ou teste de gota, ou análise de toque, ou ensaios de Feigl? Bem, eu prefiro dizer ensaio de Feigl. É uma análise qualitativa para microquantidades de um analito. E o que seria esse analito? É uma substância que nós queremos demonstrar a presença de uma matriz muito complexa. Essa matriz, por exemplo, pode ser uma rocha, pode ser um fluido biológico ou pode ser até um reagente químico. E esse ensaio, ele é muito seletivo, o que significa dizer que ele realmente consegue selecionar um analito entre muitos outros presentes na mistura. Muitas vezes ele é específico, aí ele significa dizer que ele está mostrando a presença de um reagente com toda a precisão e muito eficiente, já que essa detecção se dá em microquantidades. Quais são as múltiplas aplicações dos ensaios de Feigl? Bem, hoje os ensaios de Feigl são usados diariamente na química forense. Um exemplo muito conhecido é o exemplo em que você pode detectar a presença de certos metais ou de pólvora na mão de um atirador, tendo em vista que, na medida em que você tem o projétil e ele é disparado, há uma contaminação de quem o faz. A questão é que ele desenvolveu um reagente específico para determinar a presença de enxofre, que é um dos componentes da pólvora. Além do campo forense, que outros usos esses ensaios podem ter? Bem, um uso muito corrente nos dias de hoje é em análises clínicas. Com ensaios de Feigl, nós podemos detectar a presença de glicose em urina. Eu queria propor para o senhor uma experiência. Eu posso fazer um ensaio de Feigl? Pode e deve fazer. E quer fazer agora esse ensaio? Aqui, uma tira. O que é isso aqui? Bem, essa tira, ela tem em cada uma dessas manchas um reagente impregnado. E dependendo do pH da solução, você vai saber se essa solução ela é ácida ou básica. Uma aplicação disso, por exemplo, você pode investigar se aquela lagoa, tá, teve um acidente com um reagente químico que houve numa estrada aí, e esse reagente é ácido. Então, as cores que se desenvolvem aqui vão demonstrar que aquela solução realmente é ácida. Então vamos fazer. Então aqui é a prova analítica. É a prova analítica. Coloca aqui? Coloca. Que interessante, professor. E aí, qual o resultado? O resultado... Aí tem uma tabelinha que
Então aqui, por exemplo, estaria entre 0 e 1, por aqui, né? 0,1, o que significa que o pH dessa água é muito ácido. Fritz Feigl faleceu em 1971. De lá para cá, houve aperfeiçoamento do método, a técnica mudou? Não, a técnica é a mesma, o princípio é o mesmo. O que foi desenvolvido é a tecnologia, em que essas reações que aconteciam numa placa chamada placa de Toque ou placa de Feigl, passaram então a serem feitas em outras matrizes que podem ser vendidas e compradas em estabelecimentos comerciais, mas o princípio permanece. Assim que chegou ao Brasil, Fritz Feigl foi contratado como químico tecnologista do Departamento Nacional de Produção Mineral. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais sobre a vida e obra desse químico e vai ver um uso muito interessante do ensaio de Feigl. Como essa técnica pode ajudar a desvendar crimes. Não sai daí não, porque a gente volta rapidinho. É já já. Uma carreira científica que rendeu 20 livros e mais de 550 publicações em jornais e revistas. Mais da metade dessa obra foi escrita aqui no Brasil. Fritz Feigl, personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada a grandes cientistas, recebeu a nacionalidade brasileira em 1944. O cientista austríaco adaptou-se com facilidade à vida no Rio de Janeiro. Nadava toda manhã pela praia de Ipanema, Copacabana ou Leme e ia para o trabalho caminhando pela orla da praia. Com a pele sempre bronzeada, recebeu dos colegas o apelido de baiano. A gente vai conversar agora com uma companheira de Fritz Feigl, a professora Aida Espínola. Ela é professora aposentada aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da COP. Foi professora visitante das Universidades Federais da Bahia, de Pernambuco e da Florida Atlantic University e é pós-doutora em Química. Além do trabalho universitário, a senhora também trabalhou no Laboratório de Produção Mineral, que pertencia ao Departamento de Produção Mineral. Foi lá que a senhora conheceu Fritz Feigl? Foi lá que eu conheci. Como é que era a rotina de trabalho dele? Ele chegava ao laboratório às 8 horas, em ponto. Os associados deviam já estar no laboratório. Ele ia de um em um e indicava o que vamos fazer hoje. E se retirava para o escritório para fazer suas redações. Algum tempo após, ele vinha ao laboratório e seguia um por um. Chegava perto de cada um e dizia: resultados? Ele queria resultados. Eu soube de uma história muito interessante, né? Que ele e a esposa Regine ganharam muito dinheiro tirando cafeína de café que era jogado fora. Explica essa história pra gente. Que café era esse? Foi a primeira missão que Mário da Silva Pinto deu a Feigl, foi resolver o prejuízo que o Brasil tinha pelo domínio nazista do Oceano Atlântico. O café produzido em São Paulo e no sul de Minas estava sendo todo jogado no mar. E a missão foi extrair a cafeína do café para ser vendida a uma empresa de refrigerante que o utilizasse. Então passou-se a extrair a cafeína do café até acabar a guerra. As pesquisas dele tiveram continuidade? A senhora podia citar uma para a gente? Várias. Uma que é muito representativa atual é a pesquisa, o desenvolvimento de um ensaio para mercúrio que está sendo aplicado no Amazonas, porque no Amazonas a vida média é de 40 e poucos anos para os ribeirinhos, porque eles comem peixe contaminado por mercúrio. Então, foi desenvolvido um spot test para identificar e avaliar a contaminação de mercúrio nos peixes. Então, teve duas consequências muito interessantes, que a Prefeitura de Tapajós instalou um curso para ribeirinhos, para pessoas de pequena instrução, para aprender a fazer o teste, identificar se o peixe está com uma contaminação perigosa e recusar o peixe. A outra aplicação é de valor econômico, porque o Amazonas tem muito peixe e exporta.
Então, essa reação está sendo utilizada para o certificado de exportação do peixe, para comprovar que este exportado não está contaminado pelo mercúrio. Agora chegou a hora de conhecer a técnica criada pelo nosso cientista para desvendar crimes. Vamos lá! Eu vou conversar com o professor Cláudio Cerqueira Lopes, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é graduado em farmácia, aqui pelo UFRJ, e pós-doutor em química pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Explica pra gente o que é o luminol. Luminol é uma substância química e que é originária da síntese com nitrofitálico, né, e o pentacloreto de nióbio e hidrazina. E posterior redução você obtém essa substância aromática e que na presença de sangue, né, catalisada por peróxido e meio básico, fornece uma reação quimiluminescência denominada luz fria popularmente. O luminol, na verdade, quando ele entra em contato com o ferro da hemoglobina, ele coordena com aquele material, né, que é o sangue, e com o peróxido de sódio e o meio básico, você pode dizer que você faz uma clivagem oxidativa, uma ruptura da molécula, e você libera 3-aminofitálico, nitrogênio e luz. Luz sob a forma de fótons, radiação luminosa, que você observa aquela luz intensa azul. Cláudio, quais são as principais aplicações do luminol? Isso teve a primeira aplicação, que foi em pesquisa forense. A pesquisa que busca sangue oculto em cenas de homicídio. Porque a primeira coisa que ocorre, né, após um homicídio, né, essas pessoas que cometem esses atos, normalmente psicopatas, eles removem, né, o sangue, né, normalmente de porta-mala de automóvel, né, de locais ermos, né, em que não tem ninguém, para dizer que aquela triste teoria que quando não há corpo, né, não há vestígio, não há crime. Né? Tira aquele sangue visível. Exatamente. Aí o luminol indo lá, ele faz a reação, né, de característica. Isso é a reação feita por um perito criminal. Né? Esse perito criminal remove onde tem o material colorido, que é a cor azul, e leva para o laboratório de DNA. E é importante mencionar que o luminol ele não age sozinho. Na época de Feigl, né, as cores simplesmente justificavam, né, a característica qualitativa dos testes. Hoje em dia, nós temos que ir além, não só no aspecto qualitativo, mas também no aspecto quantitativo. Quando você acha o sangue, você tem que provar a origem, primeiro, humana daquele sangue, sorológica, né? E também tem que provar o material genético, se aquele sangue é da vítima ou do agressor. Hoje mesmo, na prova de crime, né, nós fizemos uma extensão dessa aplicabilidade. Porque a reação do luminol dura, em média, 20 a 30 segundos. Então, você joga o luminol, tem o sangue ali, na formulação tem o peróxido e meio básico, você detecta o sangue, né? E aí você fotografa ou remove. Nós introduzimos agora uma nova formulação com a presença de novos aditivos. E nós estamos levando essa reação por um prazo de 10 a 15 minutos. E isso vai permitir o quê? No local de crime, você vai poder ter uma riqueza maior de detalhes. Você pode, às vezes, ver, por exemplo, as pegadas do criminoso. Você pode ver a posição que o criminoso partiu. Você pode ver como a vítima caiu. Quanto maior riqueza de detalhes você informa ao perito, melhor riqueza de detalhes ele vai colocar no processo judicial. Fritz Feigl, ainda hoje, é considerado um dos maiores químicos analíticos de todos os tempos. Recebeu honrarias, homenagens, prêmios e medalhas em academias e universidades de vários países. Sobre ele, Carlos Chagas Filho disse em discurso na Academia Brasileira de Ciências: sua fé na ciência era a extensão da sua fé na natureza e de sua confiança no homem. De sua obra científica, devemos nos orgulhar na medida em que nos foi doada, sem que pudéssemos retribuir com o amparo que merecia. O Globo Ciência encerra por aqui e até a próxima. Tchau! Rede Globo Rio.